Eu acho que não existe sensação igual a você abrir um jogo da sua infância e rejogar ele. Seja porque você vai jogar o jogo e ele vai ser fantástico, você vai jogar e falar, caralho, mano, quando eu era criança eu não conseguia entender o quanto essa obra era foda, ou seja porque você vai abrir esse jogo e vai falar, nossa, mas que bosta de jogo que eu tô jogando, como que eu algum dia gostei desse lixo na minha frente. Essa emoção, ela é tão mista que não dá pra adivinhar, tá ligado? PlayStation 2 mesmo tinha mais de 4.000 jogos, então eu tenho certeza que alguma hora você pegou um jogo e falou, nossa, que da hora, foi rejogar e viu que era uma merda. Eu até cheguei a comentar disso no finado Twitter e, mano, muita gente comentou que, cara, é verdade, não joga jogo da sua infância, deixa ele pra trás, porque se você voltar e ele for ruim, vai ser muito triste. E justamente por isso que eu tô desobedecendo o que eu acabei de falar, porque essa semana eu peguei pra rejogar um jogo da minha infância, eba! Algumas pessoas talvez reconheçam quando eu falar o nome Bob Esponja Globs of Doom, um jogo que foi lançado pra PS2, onde juntava o universo do Bob Esponja, Jimmy Neutron, Danny Phantom, Taki e o mundo de Juju, e acredite se quiser, mas até Invasorzinho tava no meio desse jogo. E assim, tem um jogo que tem um Invasorzinho, já deixa assim a nota dele muito mais alta que, porra, Invasorzinho era muito foda. Não era não? Só eu achava o Invasorzinho foda? E mesmo falando, talvez algumas pessoas não lembrem, mas talvez se eu mostrar essa capa aqui, ou mostrar essa gameplay, a galera pode começar a relembrar um pouquinho sobre o que era esse jogo. E um negócio curioso sobre esse game foi porque ele saiu em 2008. E pra você ter noção, o PS3 já existia em 2006. Esse jogo saiu bem no fim da vida do PS2. E pra você ter uma noção um pouquinho melhor, Shadow of the Colossus, um dos jogos que mais usa bem o PlayStation 2, saiu em 2005. Sendo assim, é óbvio que eu fiquei muito curioso pra rever esse jogo da minha infância. Eu lembro que eu nunca tinha zerado, porque PlayStation 2 com memory card era muito caro na época. Porra, R$25. Há 20 anos atrás era um bagulho que, mano, era caro. Então eu sempre fiquei muito curioso pra saber o que tinha além desse jogo. O que eu ia conseguir encontrar no final dele. E agora, depois de adulto, eu fico com a dúvida. Será que Bob Esponja Globs of Doom foi um bom jogo? Ou será que é mais um delírio da nossa mente de criança? Mas antes disso, eu tenho que passar a palavrinha rápida do patrocinador do canal pra você aí, ó, lascado, que tá aí na casa sem fazer nada, coçando o saco, com a CLTzana na mão, falando, cara, eu não quero trabalhar, cara, eu queria fazer meus próprios jogos, eu queria aprender a fazer games e ganhar milhares de dólares. Meu amigo, vem comigo que eu tenho a solução pra você. O curso de desenvolvimento de jogos do Noneclass, que é simplesmente o maior curso de Game Maker do mundo. Pra você que não tá ligado, o Game Maker é simplesmente a engine onde foi feito jogos como Undertale, Hotline Miami, Katana Zero, e até eu já fiz meu próprio jogo usando o Game Maker. O curso também conta com um módulo focado em Unity, que é simplesmente a engine de Cuphead e Hollow Knight. Isso sem falar que ele já conta com mais de 100 horas de conteúdo e mais de 2.000 aulas curtinhas pra você aprender no seu tempo. Comprando o curso, você também leva de bônus um módulo de desenvolvimento mobile, publicação e monetização dos seus jogos e até um módulo de Game Jam, já que a melhor forma de aprender é praticando. Vários alunos já tiveram seus jogos lançados pra Steam, Mobile e até Nintendo Switch. E a melhor parte de tudo é o preço, porque clicando no link da descrição você leva o curso por 12 vezes de R$11,88, ou 119 à vista. Isso sem falar que o curso também tem acesso vitalício, certificado de conclusão no final do curso e uma comunidade enorme pra te ajudar a resolver suas dúvidas. Então tá esperando o que pra começar a criar seus próprios jogos com o Noneclass? Mais uma vez, muito obrigado ao None por estar sempre apoio aqui nesse canal e obrigado pra galera que comenta que comprou o curso e gostou, e vocês são muito fodas. Mas é isso, pode ficar com a review agora, tamo junto. Antes de começar, é bom citar que assim como grande parte dos jogos de PlayStation 2, esse aqui também tem uma trilha sonora bizarramente marcante. E que eu preciso confessar de que só abrir o jogo já vem aquela onda de nossa, tô lembrando aqui de quando eu era criança. E essa tela de carregamento com um monstro bizarro olhando no fundo da sua alma também é, ó, marcante. E sobre a história do jogo, sendo um jogo infantil, ela é bem tranquila de entender. Basicamente, um vírus alienígena começa a chegar na Terra, e a gente então acompanha os nossos personagens do mundo da Nickelodeon sendo melecados por esse vírus bizonho. Só que além disso, as pessoas que foram melecadas por esse vírus acabam se tornando zumbis tentando melecar os seus amigos também. A gente vê então que depois que o Lula Molusco foi pego pelo vírus, o Bob Esponja tava tentando fugir da fenda do biquíni junto com o Patrick. Os dois então acabam conversando sobre como eles vão escapar da fenda do biquíni, só que é aí que o zumbi do Lula Molusco acaba achando eles. Só que antes que algo de pior pudesse acontecer, o Jimmy Neutron aparece com um CGI bizarro. Jimmy Neutron africano. E lá ele fala que precisa da ajuda do Bob e do Patrick pra poder salvar o mundo, e os dois então vão embora em um portal, e a gente vê a fenda da Songa dominada pelo vírus. A gente então chega dentro da base do Jimmy Neutron, onde ele explica todo o plano pro Bob Esponja e o que vai acontecer. Onde a gente vê que o Jimmy reuniu vários heróis, como o Danny Phantom, da série Danny Phantom, que talvez se conheça pela gótica que teve na série. E junto do Danny também veio o Taki, da série Taki e o Poder de Juju, série essa que ninguém lembra ou se importa, mas que pelo menos gerou bons jogos, porque Taki teve vários jogos pra PlayStation 2, se eu não me engano teve até pra GBA, e os jogos de Taki são muito bem avaliados por todo mundo que jogou. Eu já joguei? Não. Mas eu sei que alguém que tá vendo esse vídeo vai falar, caralho, é verdade, existia esse jogo no Play 2 mesmo, what the fuck?
Só que além desses dois juntos com ele, a gente consegue ver que o Sindicato do Mal também foi chamado pelo Jimmy Neutron. Sindicato esse composto pela Bella Georgios, uma das vilãs da série de Jimmy Neutron e que por algum motivo nesse jogo também tem um modelo muito estranho e cabeçudo. Tecnos, um dos vilões de Danny Phantom, e que o modelo dele aqui no jogo ficou muito foda. E o Tlaloc, que é um vilão de TAC, que sim, tem um nome ridículo e que não, ninguém se importa com ele, a gente pode só ignorar. E inclusive junto com toda essa galera a gente também tem o Invasorzinho que aparece e resolve que vai ficar no time da galera do bem, só que tecnicamente ele é do mal no desenho. E que eu poderia muito bem questionar, mas Invasorzinho é um desenho muito foda, então eu só aceito que ele tá aqui. Curiosamente o Dib, que é uma criança no mundo de Invasorzinho, que por acaso sabe que Invasorzinho é um alien, aqui ele tá no time do mal. Por quê? Não faço ideia, mas tem Invasorzinho, então eu tô feliz, tamo junto. Na verdade, tecnicamente a gente sabe que tá todo mundo reunido porque o Jimmy Neutron escolheu chamar os vilões e os heróis pra essa missão, já que seria impossível pra eles conseguir parar aquele vírus sem a ajuda dos vilões. Caralho, esqueci do Plankton. O Plankton tá ali também, cara, nossa, cara, como... Mas enfim, enquanto os nossos heróis debatiam com a galeria do mal sobre como ia funcionar o plano deles, de repente um caranguejo bizonho aparece na sala de comando. Sendo esse caranguejo responsável por tratar do tutorial do jogo e passar todas as informações pra gente do que tem que fazer, tirando isso, ele é meio irrelevante. Nesse momento, então, sendo o garoto genial, o Jimmy Neutron acaba mexendo no computador e conseguindo sintetizar algumas armas pro time. Sendo, nesse caso, uma lançadora de bolhas pro Bob Esponja, um megafone pra Bella Georgios, que ela mesmo comenta que parece ser meio machista. O TAC ganha um pau e com isso a gente finalmente pode começar o jogo. Onde a gente começa em um mini lobbyzinho tendo uma porta pra gente entrar. E sendo dentro dessa área da porta, basicamente um tutorial onde você vai aprender a mexer nos personagens e ver os ícones bizarros que tem na HUD do jogo. E pela movimentação do jogo já dá pra ver que ele é bem simples, você podendo andar, dar double jump, dar um pancadão no chão pra abrir alguns botões. E o mais bizarro dos controles é que a gente tem uma arma e que a gente não usa ela, porque a gente simplesmente começa a meter socos com a arma. Que convenhamos que vai ter que reduzir alguns pontos aqui do jogo, porque eles podiam muito bem ter usado as luvas de karatê do Bob Esponja, por favor, né? Seja condizente com a lore. Mas enfim, esse tutorial não tem muita coisa pra fazer, a gente consegue avançar ele bem rápido. É, o recadinho de quem liram caído ali no fundo. Não, ignore. Acho que ele era da Disney. É uma britadeira ali. Isso claramente não vai pra gravação final. Até parece. Por fim, finalizando esse primeiro tutorialzinho básico do jogo, a gente finalmente pode ir pras fases do game. Onde a gente tem um lobbyzinho que tem 3 portais e cada portal leva a gente até uma fase. E que você não tem que ser um gênio pra perceber, mas se a gente tem 5 personagens, sendo Bob Esponja, Danny Phantom, Jimmy Neutron, TAC e Invasorzinho, significa que são 5 mundos onde a gente tem 3 fases em cada um deles, totalizando só 15 fases em um jogo de PlayStation 2. Que assim, levando em consideração que o Crash 1 tinha 33 fases no PlayStation 1, e isso já 12 anos antes do lançamento desse game, a gente pode ver que a gente não tá em boas mãos aqui. Eu sei que vai ter uma galera nos comentários falando, nossa, mas você não pode comparar um dos jogos mais fodas do PS1 com Bob Esponja Globes of Doom. E aí essas pessoas eu só digo, é isso mesmo, você tá certo, eu não devia estar fazendo isso, mas eu tô aqui. Enfim, entrando então na primeira fase do jogo, a gente tem uma fase de escorrega, que é basicamente a transição que a gente vai ter pra chegar até a fase de verdade e que por algum motivo tem uma trilha sonora bizarra de boa. Nessa fase a gente consegue ver o Bob Esponja escorregando na própria língua, numa animação linda de se ver. Que além disso eu queria destacar a hitbox dessa fase, que é, porra, foda, tá ligado, mano? Muito bem pensada e desenvolvida. E enfim, chegando até o final do percurso, a gente finalmente pode começar a fase de verdade. A gente vê o Bob e a George chegando na fenda do biquíni no momento em que eles veem o Bubble Boss, eu não sei o nome dessa porra em português, tava comendo um hambúrguer de siri que acaba sendo infectado com um pouco do vírus, que faz com que ele também se torne mais um dos zumbis do vírus e que ele fique gigante, por algum motivo. Ele também tem essa transição extremamente brusca, onde eles só trocaram o modelo. E agora com o Bubble Bass gigante transformado, o Bob Esponja tem um novo objetivo e quer tentar ajudar ele a se curar do vírus. E assim a gente finalmente começa o game, onde a gente acaba enfrentando alguns vírus no meio do caminho, mas que com certeza a parte mais legal é que a gente pode explorar a fenda do biquíni andando por ele. E que eu consigo reclamar de várias áreas do jogo, mas com certeza a parte dos cenários é muito bem pensado, é muito bem montadinho e é muito legal ficar caçando todos os detalhezinhos pelo mapa. Além disso, na primeira fase a gente tem esse negócio que pode parecer lava mortal, mas é só gosma, que é um negócio que tem uma mecânica única feita pra você exclusivamente não conseguir pular em cima dela. Eu só queria comentar isso porque a gente quase nunca vai usar isso aqui como um obstáculo real, ele só te deixa mais lento. E mais à frente dessa área a gente também encontra alguns inimiguinhos que servem pra atrapalhar um pouco a nossa passagem por ali, e que no caso vão fazer a gameplay ficar bem parecida com o Crash Titans, que eu não sei se é o melhor dos exemplos, mas quem se lembra de Crash Titans também era um jogo multiplayer, você podia jogar com o Crash branco, que inclusive saudades Crash branco, nunca mais voltou pros games. E que basicamente durante os jogos você simplesmente anda explorando os cenários que são muito bonitos e tem que matar alguns inimigos que você encontra no meio do caminho. Mais uma vez, igual o Crash Titans. Mas enfim, passando pelo jogo aqui a gente consegue encontrar algumas áreas novas, incluindo a escola de pilotagem da Senhora Puff, que eu confesso que eu não esperava, mas achei muito foda que tem. Mais à frente até a própria cidadezinha, que aparece várias vezes no desenho, né, a propriamente dita fenda do biquíni, que eu acho muito foda que mesmo depois de 15 anos, ainda assim passando por essa área, eu lembro exatamente o que vai acontecer.
Agora passa um ônibus, né? Toma, o cara é muito cabeça, ele lembra de tudo, de Bob Esponja. Blobs of Gloom. Enfim, matando os inimigos da Fenda do Biquíni, a gente vê que tá tendo um caos na cidade com um monstro de vírus bizarro, enorme, bola. Sei lá, acho o design dessa porra muito feio. Mas além de horroroso de feio, esse bicho também é muito forte, porque ele simplesmente começa a destruir a cidade, forçando a gente a entrar pelos esgotos pra poder avançar. Detalhe importante é que nos esgotos a gente consegue encontrar um troféu colecionável, e coletando ele, o jogo fala que a gente pode desbloquear alguns cheats pegando todos os troféus espalhados pelo mapa. E que, pelo que eu vi pela internet, são alguns cheats bem legais, que podiam até ser upgrades no jogo, tipo as moedas do mapa irem automaticamente pra você só passando perto delas, você ter mais tempo pra conseguir fazer os combos, meleca não deixar você lento quando você passa por cima dela, você não perder moedas quando for derrubado, e deixar o medidor de especial sempre no cheio. O interessante de olhar isso agora é que durante a minha gameplay eu não consegui encontrar todos os troféus, já que eles são secrets e ficam escondidos em vários cantos do mapa. Só que é bizarro ver que alguns dos melhores upgrades do jogo, eles esconderam como segredos no jogo. Eles poderiam deixar na lojinha, o que seria bem mais fácil pra todo mundo, mas é interessante porque você realmente tem uma recompensa por ter caçado os segredos. Eu até pensei em falar que isso era um ponto negativo, porque tem muita coisa legal que tá escondida, mas não, é um ponto puta positivo, porque recompensa você explorar. Mas enfim, finalmente conseguindo sair dos esgotos, a gente vai parar dentro do balde de lixo. De lá dentro a gente consegue encontrar com o Gary, que tá preso no meio de um monte de gosma alienígena, e que por algum motivo ele não virou um zumbi, só quero deixar isso bem claro, que é um pouco bizarro. E resgatando o Gary dessa gosma, um portal se abre pra gente poder voltar e finalizar a primeira fase do jogo. De volta no QG, então, a gente vê o caranguejo conversando com o Plankton e vendo quanto o Plankton é um nanico nesse jogo. E é aí, então, que o Jimmy Neutron se prepara pra enviar uma arma pro Plankton, que nesse caso é um martelinho. Que além disso, pelo Plankton também ser minúsculo, o Jimmy Neutron percebe que ele vai ter que aumentar um pouco o tamanho do Plankton pra ele poder ser útil nos combates. E com isso, o Plankton finalmente se torna enorme, grande, foda. Só que ainda assim continua sendo menor que todo mundo ali, incluindo uma criança, que é o Dib. Nisso, o Dib também acaba ganhando uma arma, sendo uma arma laser destruidora mortal. E o Invasorzinho ganha um desentupidor, que todo mundo acha que ele vai ficar puto, mas o Invasorzinho é foda e ele fala... E assim a gente finalmente volta pro lobby, onde dessa vez a gente tá controlando o Jimmy Neutron e tendo a opção de poder jogar com o Plankton também. Sendo nessa área do QG um lugar onde a gente pode fazer alguns upgrades pra melhorar nosso personagem, como ter mais dano e mais habilidades. O que eu só acho curioso é o quão caros são os upgrades desse jogo. Por exemplo, o primeiro nível do ataque básico é 15 mil. Só que isso tecnicamente não é caro, porque a moeda não vale nada nesse jogo, então você vai numa fase e consegue 60 mil moedas de boa. Mas enfim, como eu tinha rushado um pouco a fase, eu acabei pegando só o primeiro upgrade mesmo, que custava 15 mil. Depois disso eu já fui pra segunda fase do jogo. Fase essa que por algum motivo... Que trilha sonora é essa, irmão? Sério, eu nunca vou entender como a galera do PlayStation 2 fazia tantas músicas icônicas. Mas enfim, essa fase começa dentro de um lixão pra gente ter que avançar. Passando por algumas áreas de plataforma e ignorando os bichos, porque eles atrasam muito o nosso caminho, a gente consegue chegar em uma parte nova da fase que é muito criativa. Onde basicamente a gente vai esperar um ônibus chegar e nisso a gente tem uma batalha dentro de um ônibus. Um detalhe muito foda, porque a gente descobre que a gente tava na fenda da pedra, então o ônibus pra conseguir sair de lá tem que virar uma parede a 90 graus. E nisso a fase inteira vira de lado, porque o ônibus tá subindo e aí você tem que jogar embaixo do ônibus. E mano, isso aqui é tipo genial pra caralho. Inclusive tem até um motorista do ônibus nessa fase, mano, irado. O motorista então deixa a gente de volta na fenda do biquíni. A gente consegue chegar em um cinema cheio de bichos que a gente tem que matar todo mundo ali pra conseguir avançar. E dentro do cinema, por algum motivo, a gente tem um puzzle que só aparece nessa parte do jogo, que é umas portas aleatórias que ficam teleportando. Por algum motivo essas portas nunca mais aparecem no jogo inteiro. Eles literalmente só aparecem aqui e depois nunca voltam a aparecer. Mas enfim, voltando pro cinema, a gente consegue encontrar o Patrick, que também tava preso no meio do vírus, mesmo que ele já esteja salvo na base, tipo, ele foi o primeiro cara que a gente salvou. E que eu sinceramente vou só ignorar, porque não existe explicação, os caras simplesmente esqueceram que o Patrick já tava salvo. Mas enfim, conseguindo soltar o Patrick de lá, mais um portal se abre, só que aí acontece que quando eu entrei nesse portal, o meu jogo deu uma tela preta por muito tempo. Tanto que eu tava até pensando em reiniciar o jogo quando do nada, o simplesmente respawno com o portal desligado. E meu amigo, isso aqui ficou pique aquelas creepypastas, Godzilla, nossa. Só que simplesmente indo no banheiro, a gente vê que o Lula Molusco também tava preso lá, embora ele também tivesse transformado em zumbi no começo. Caralho, os caras não acertam uma na história, mano, que isso? Mas enfim, soltando o Lula Molusco e voltando até o portal, que por algum motivo também tá desligado, ele... a gente finaliza a fase. Volta na base aproveitando o dinheiro que eu tinha, eu já voltei pra comprar mais um upgrade. E a gente então pode ir pra última fase da fenda do biquíni, que é simplesmente uma boss battle contra o Bubble Bass infectado do começo do jogo. E que pra gente vencer, a gente é obrigado a fazer hambúrgueres de siri com o Bob Esponja, enquanto o Tlaloc fica ali no fundo derrotando os inimiguinhos da fase. A fase em si não tem segredo, é simplesmente ficar apertando triângulo em cima da chapa pra fazer os hambúrgueres de siri. E conseguindo fazer isso por várias vezes, a gente finalmente consegue derrotar o Bubble Bass. Tendo como recompensa essa cutscene muito foda dele vomitando depois de ter comido muito hambúrguer
hambúrguer de siri e melecando o Bob Esponja, que por algum motivo também não se transforma em zumbi. Mas pelo menos dessa vez tem uma desculpa, digo, uma resposta, que é basicamente o Jimmy Neutron falando que pela fisionomia única do Bob Esponja, ele é capaz de sobreviver aos efeitos do vírus. Só que é aí que, voltando até a base, que a gente vê que o Bob Esponja tá meio estranho, começando a conversar de forma maligna. Tinha até o invasorzinho assustado, que era pra ser o cara do mal da situação. Nisso o Bob Esponja simplesmente acaba voltando ao normal, o Taki até pergunta se ele tá bem. Sem saber o que aconteceu, ele simplesmente ignora a situação. E nisso então o velho revela que ele tinha um robô preparado pra caso a ameaça do vírus ficasse maior. E que nisso ele mostra que ainda faltam 4 partes do robô espalhadas pelo mundo dos nossos personagens. E assim o Jimmy Neutron já percebe que ele já tem uma nova missão, que é agora tentar reconstruir esse robô. E a gente então, usando agora o invasorzinho e o Tecno, pode ir até o próximo mundo, que é justamente o mundo de invasorzinho. Onde dessa vez, sempre que a gente pegar os portais, as seçõezinhas de escorregar mudaram. Agora sendo toda na temática do invasorzinho, que de novo, mano, por que fizeram uma música tão boa pra essa porra? E além da música, que é muito boa, essa parte também mantém a mesma hitbox, que é, porra, incrível. Chegando então até o mundo de invasorzinho, a gente vê que o vírus já começou a se espalhar por lá. Mas o bom é que o Gear já tava com um dos elementos que o robô ia precisar pra funcionar. Só que na hora que ele ia entregar pro Zin, acaba que ele é pego pelo vírus também, que faz com que ele entre naquele modo revoltado dele e acabe fugindo com um dos elementos do robô. E assim a gente começa a nossa fase no mundo de invasorzinho, onde de novo você pode explorar todo lugar, e se você gostar da série vai ter um monte de referência, como a própria professora Bitters presa no início da fase pelos vírus alienígenas. Mas o maior destaque que eu posso dar aqui, porque foi nessa fase que eu finalmente aprendi a usar a barra Gear, que é o especial que você tem dentro do jogo. Sendo que quando você vai matando os inimigos, você vai ganhando pontos pra poder usar essa habilidade de Gear, e ela quase sempre vai te dar uma habilidade muito forte. Como o próprio Gear do Zin, que deixa o inimigo stunado e dá hit kill em qualquer bicho, e isso é muito forte dentro do jogo. E que na verdade nem era a minha ideia, mas só por causa das barras Gear, eu acho que vale a pena puxar uma tier list de melhores personagens do Globes of Ludum aqui. Te peguei, eu sabia, mas ninguém esperava 2 tier lists seguidas, mas o cara é louco, ele vai lá e faz, toma. E aqui nesse caso eu já sou obrigado a estrear a tier list botando um Zin na categoria de fodão, porque além dele ser de fato foda, o poder dele é muito útil e vale muito a pena usar. Mas enfim, avançando por essa fase, a gente consegue chegar até os esgotos da cidade, onde eu lembrei que tinha que jogar com o Tecno, porque eu tinha que mostrar ele no vídeo também, então desculpa aí quem fãs de Tecno. E além disso, nessa fase a gente também desbloqueia um novo poder especial, que a gente consegue fazer um combinho dentro do jogo, onde quando você carregar a sua barrinha de especial, você consegue fazer um super combo que mata todos os inimigos da tela. Mais da hora é que esse combo ainda varia dependendo dos personagens que você tem, ele tendo várias animaçõezinhas diferentes, isso aqui é bem legal. Avançando um pouquinho, eu consegui carregar o especial do Tecno, que é basicamente um raio laser que ele taca, que também dá hit kill nos bichos, o que é muito forte. Deixei ele na categoria de irado, porque mesmo sendo muito poderoso, o ataque do Zin ainda é mais forte, já que ele ainda consegue chupar os inimigos que estão longe. Avançando então pelo esgoto e puxando algumas alavancas de forma um pouco duvidosa, a gente consegue escapar de lá. E a gente então avança a fase pela cidade, tendo que andar por cima de ônibus e enfrentar os inimigos, que porra, é muito criativa essa área inteira. Chegando no fim dessa área, a gente acaba encontrando com uma daquelas bolas vírus alienígenas com vários olhos embaixo do corpo. Caralho, mano, que design horroroso. A gente então fica batendo nessa abominação aí por muito tempo, até que ela finalmente exploda. Pausa rápida aqui na edição, eu queria só mostrar isso aqui, ó, que é... Eu falei que ela explodia, mas foi tipo no sentido metafísico. Só que não, ela literalmente, ó, tá aqui. Aí um frame depois, ó... Bizarro. Por fim, a gente consegue também salvar o Professor Membrana, que também estava preso no vírus, e finalizar essa fase. Avançando já pra próxima fase, a gente agora joga com o Bob Esponja e com o Taki, onde o Taki tem um dos gears mais criativos do jogo, na minha opinião, que ele transforma o inimigo numa ovelha e ele dá hit kill no inimigo, e isso é muito brabo. O que leva o Taki pra categoria de fodão da tier list, e não, eu não sei porque tem uma imagem de Nintendo DS como capa. O gear do Bob Esponja também é muito bom, é uma bolinha que dá hit kill no inimigo também, só que a animação dele é bem mais simples, então eu acho que dá pra gente ir num irado aqui, porque o Taki pelo menos tem uma animaçãozinha especial. Mas enfim, avançando por essa fase, a gente consegue chegar em uma represa, e pegando o caminho nessa represa a gente consegue chegar até a próxima parte desse mapa, onde de novo a gente tem que enfrentar mais uma bola gigante, dessa vez com uma armadura, e conseguindo derrotar ela a gente tem mais uma pessoa pra salvar, mas antes disso a gente tem um secretzinho no final do mapa, onde apertando o botão no meio da arena a gente consegue liberar mais um daqueles troféus de hambúrguer, e aí depois disso a gente consegue ir lá salvar a Guess e finalmente poder passar de fase. E aí de volta ao QG eu aproveitei que tava com bastante moedas e voltei pra upar um pouquinho meus personagens, e agora com eles upados a gente pode voltar pra fazer o boss battle desse level, que é uma fase onde a gente joga com a Bella George e com o Tecno, e nessa fase nosso objetivo é invadir a casa do Zin, e lá dentro a gente tem que matar alguns minionzinhos que aparecem pra gente poder derrotar o Jin. Vale até dizer que essa fase aqui é bem criativa, provavelmente a minha boss battle favorita desse jogo é essa batalha contra o Jin, principalmente nos momentos onde a batalha vira basicamente um crash, que você tem que tentar correr das garras tentando cair atrás de você. Tem até um plotzinho na batalha que no meio dela o Jin vai acabar pegando você e arremessando pra fora, e nisso você volta pro início da fase e tem que dar algum jeito de subir de novo até a casa do Zin. Nessa fase também foi a fase que eu mais usei a Bella George,
pra gente ver que o gear dela é só apaixonar o inimigo e também dar um hit kill, coisinha simples. E deixar ela num legal com U, porque é legal, mas ainda assim é muito simples, então dá pra deixar aqui. Por fim, batalhando com o Jin de novo, ele joga a gente pra fora mais uma vez. E aí, subindo de novo e fazendo de novo a batalha, a gente finalmente consegue derrotar o Jin. Derrotando ele, ele então consegue voltar ao normal. E a gente vê então a casa de novo jogando mais uma vez a Gosma em cima do Bob Esponja. E de volta no QG, a gente vê que o Bob Esponja começa a ser de novo dominado pela Gosma bizarra. Só que aí o Jimmy Neutron percebe que, na verdade, quem tá falando não é o Bob Esponja, e sim o criador daquele vírus. Felizmente o Patrick tava junto com ele, então ele consegue oferecer um hambúrguer de siri pro Bob Esponja e ele acaba voltando ao normal. Só que é aí que a gente vê o Danny Phantom correndo desesperado, falando que a cidade dele começou a ser atacada também. E agora então, com o Danny Phantom e o invasorzinho, a gente pode ir pra primeira fase do novo mundo, onde a gente tem mais uma fase de escorregador e que, sem querer me repetir, mas meu amigo, trilha sonorazinha disso aqui é on fire, porra. Tirando a música foda, essa fase de escorrega é bem genérica, até que se eu não te falar que isso aqui é Danny Phantom, você não consegue falar o que é. Tipo, é roxo e cemitério e morte. É tipo uma fase de uma gótica. Mas enfim, conseguindo finalizar esse level do escorrega, a gente pode fazer o level de verdade, onde a gente vê que a cidade do Danny tá sendo atacada pelo vírus alienígena. Justamente por isso, o Cujo, o cachorro do Danny, acaba tomando uma talagada de vírus nas costas e virando uma versão mutante alienígena. E nisso agora a gente tem um novo objetivo, que é tentar curar o cachorro do Danny. Sendo uma fase do mundo do Danny Phantom, eu resolvi tentar jogar com ele, só que aí que eu vi que o gear do Danny é uma bosta, principalmente porque o especial do Danny é simplesmente invocar um fantasma. Deixa claro que ele não vira um fantasma nesse jogo, ele invoca um fantasma e o fantasma fica seguindo e batendo nos bichos. E assim, levando em consideração que todos os gears até agora dão hit kills e o do Danny só invoca um fantasminha ridículo e nem se transforma, eu acho que isso é motivo mais que suficiente pra deixar ele na categoria de bundão. Dessa fase eu também acabei usando outro especial do jogo, que dessa vez é do invasorzinho junto com o Danny Phantom, que faz cair porcos em cima dos inimigos. Pausa rápida pro momento IA muito fora desse jogo que eu preciso aí mostrar. Deixa eu ficar parado. Calma lá, calma lá. Mano. Caralho, mano. Essa IA tá muito foda. Tamo junto. A inteligência artificial aí. Mas enfim, a gente consegue então avançar por essa fase, passando por mais algumas áreas de Gosma. E eu queria aproveitar esse momento pra mostrar o como a câmera desse jogo às vezes pode ser traiçoeira com você, porque enquanto eu explorava, a câmera tava me ajudando e me levou até um secret. Só que aí, conseguindo pegar esse secret, a gente simplesmente não tem canto pra ir, tanto que eu, naturalmente explorando, simplesmente fui parar no out of bounds do jogo. E sério, isso aqui é no mínimo bizonho. E é sério, eu não sei o que aconteceu nessa parte com a câmera, mas ela simplesmente não queria mostrar o objetivo que era pra ir. Enfim, depois de muito tempo eu encontrei o caminho que era pra ir, consegui salvar o Tucker, que é o amigo do Danny, e antes de ir embora pela fase, eu acabei subindo uma escada que tinha um troféuzinho, e na hora de ir embora, eu acabei simplesmente pulando de lá e o portal me chupou de uma forma bizarra e, mano, lindo de ver. Indo pra próxima fase, a gente tem uma fase especial jogando com o Tlaloc e com o Dib, e nessa fase a gente consegue ver que o gear do Dib transforma os inimigos em balões. E isso também dá hit kill nos inimigos, o que na minha opinião deixa ele não legal com o U, porque ainda assim a animação é muito simples. O que eu não consigo falar do Tlaloc, porque ele tem uma animação muito diferente, onde ele transforma o inimigo em um totem adormecido, que graças ao hit kill e deixar o inimigo muito grande também na versão de totem, ele fica muito bom poder limpar o mapa, o que deixa ele na categoria de o fodão por ser muito bom pra jogar. Mas voltando pra fase, é bom citar que essa fase é bizarramente longa e eu não sei por que disso. Eles ainda insistem em ficar colocando essas alavancas durante o mapa, o que só faz você que demorar mais ainda pra ficar caçando aonde você vai ativar elas. Avançando um pouco mais pelo mapa, eu consegui de novo pegar mais um especial, aonde dessa vez usando o Tlaloc junto com o Dib, vários discos alienígenas aparecem pra sugar os vírus. E enfim, avançando um pouco mais, a gente chega numa das áreas mais complicadas dessa fase, porque ela simplesmente tem uma física relativa, aonde se você tentar subir por uma área, é impossível subir, e subindo no literal lado dela, você consegue passar como se nada tivesse te impedindo. Agora, somando isso com o fato das alavancas ficarem milhares de quilômetros de distância onde você tem que ir, essa fase só é chata e longa pra caralho. É aí que depois de uns 20 minutos andando em cima de prédio, a gente acaba parando dentro de uma represa, de onde a gente consegue invadir as instalações e lá dentro salvar a Jess, que também tava presa no vírus, e finalmente finalizar essa fase. O que pra você foram 2 minutinhos assistindo o vídeo, pra mim foi simplesmente 26 minutos andando de um lado pro outro, tentando entender o que tinha que fazer nessa porra enorme. O bom é que depois de tudo isso, a gente finalmente tem uma batalha de novo no jogo, e que, de novo, meu amigo, que trilha sonora é essa que os caras botam? Na moral, mano, banger. Mas enfim, falando sobre a batalha, ela é super tranquila. O objetivo aqui é ficar atrás desses pilares gigantes e fazer o Cujo bater neles. E com isso a gente consegue ativar um botão. E aí, repetindo esse processo 4 vezes e ativando todos os botões dessa arena, aparecem alguns lasers que o Cujo toma dano se passa por cima. No mesmo esquema das outras batalhas, eu só repeti a mesma coisa mais uma vez e finalmente consegui derrotar o Cujo. O Cujo então consegue escapar do vírus e o Bob Esponja de novo finaliza a fase melecada. E na base então a gente vê que o caranguejo conseguiu recuperar um dos artefatos que era necessário naquele mundo, e o Bob Esponja de novo acaba
sendo possuído pelo vírus e começa a falar um monte de coisa estranha de novo, que graças ao Tecno ele consegue parar. E o Bob Esponja então aproveita pra contar o que ele sabe, porque enquanto ele tava sendo possuído, ele lembra que ele tava falando com o Globulus Maximus, uma forma de vida que tava espalhando seus vírus pra causar o apocalipse. E com isso, sem ter muitas ideias do que fazer, o Jimmy Neutron fala que eles têm que correr e se apressar pra conseguir finalizar aquele robô. E nisso a gente vai pra próxima fase, que é justamente no mundo do Jimmy Neutron, onde a gente de novo começa a fase fazendo um slide, e que eu não sei se é porque eu não assisti Jimmy Neutron o suficiente na minha vida, mas essa fase parece extremamente genérica e nada a ver. E que por fim, finalizando o slide, a gente finalmente pode começar a fase de verdade. Onde entrando na fase a gente vê que uma das plantas do Jimmy Neutron acabou sendo pega pelos vírus e ficou gigante, a gente tem que parar ela agora. Que pois é, parece que eu rushei muita explicação, mas não, é isso, é só uma planta gigante, a gente entra na fase, não tem nem cutscenezinha, a gente simplesmente aparece na fase com uma planta gigante. E o pior é que eu nem consegui encontrar se essa planta ela é do desenho ou não, porque eu achei pouquíssimas imagens que mostram essa porra. Eu não sei se ela é de jogo, de filme, de desenho, mas tem pouca coisa sobre ela e é isso, é uma planta de Jimmy Neutron. Inclusive até essa fase que a gente joga é meio genérica, porque ela é num parque de diversões, que não é a primeira coisa que eu penso quando fala, caralho, Jimmy Neutron, nossa, parque de diversões. Mas enfim, avançando por essa fase jogando com o Jimmy Neutron, ele tem um gear muito forte que transforma o inimigo em um átomo, que, porra, é simplesmente o menor estado possível da matéria, ou que simplesmente bota o Jimmy Neutron no topo da tier list como o personagem mais forte da ficção. Eu ataco com nerdice. Caralho, ataque muito forte. Cara, você tá, tipo, jogando assim, aí você é o Jimmy Neutron. Você é um monstro, o Jimmy Neutron aparece aqui. Nerdice! Inclusive eu queria aproveitar esse momento pra mostrar que a animação desse jogo às vezes é meio inconsistente, tipo, caralho, mano. Ele não tá nem encostando nas grades, mano, eles nem tentaram. Mas enfim, depois de um tempinho rodando pela fase, a gente finalmente consegue salvar o Carl, que é aquele carinha lá do meme do coço. E com isso a gente finaliza essa fase. Iniciando a segunda fase nesse mundo, dessa vez as coisas são muito mais parecidas com o Jimmy Neutron. É uma cidadezinha, tendo as árvores de Jimmy Neutron, as texturas, as casas são muito mais parecidas. E como nessa fase eu tava com o Plankton, eu aproveitei pra testar o gear dele, que era uma marretada que transformava o inimigo numa mola e dava hit kill. E que sinceramente o Plankton é igualzinho todos os outros personagens do jogo, tirando o bundão do Danny Phantom, ele não tem onde colocar. Vou deixando irado aqui, porque, mano, qualquer canto ele serve. Voltando então pra fase, a gente pode entrar dentro do laboratório secreto do Jimmy Neutron. E nessa hora, passando por dentro do laboratório, a gente consegue chegar até o foguete do Jimmy Neutron. Então, ativando esses botões, a gente é teleportado de forma horrorosa, porque eles não fizeram uma animação pra gente ir até o foguete, e nisso a gente sai voando. Mais uma vez, com uma animação maravilhosa, diga-se de passagem. E o foguete, então, acaba deixando a gente na frente da lanchonete, onde a gente consegue salvar a Cindy e abrir o portal pra poder ir embora. Entrando no portal, então, a gente finaliza essa fase e pode ir pra última fase do mundo, onde a gente tem uma batalha contra a super planta bizarra, e que é uma batalha um pouco bizarra, porque basicamente pra iniciar a batalha você tem que ir até uma loja de roupas, e aí você vai ter que vestir o Bob Esponja como mulher, e que o Bob Esponja ficou muito fofinho, preciso admitir. E a planta vai pegar e comer o Bob Esponja, e dentro da planta a gente tem que bater no núcleo dela pra causar dano, e ela vai acabar cuspindo a gente de volta depois de um tempo. Nisso então a gente tem que repetir o mesmo processo de ir lá e colocar as roupinhas, e com todo respeito, o Tecno ficou horroroso nessa roupa, eu entendo disso, as minhas versões femininas são sempre bem vestidas nesse canal, então eu posso dizer que essa roupa aqui tá uma merda. E a gente volta pro núcleo da planta, bate nela de novo, ela cospe a gente de novo, inclusive reaproveitando a mesma animação da última vez. Mas enfim, vestindo a roupinha no Bob Esponja de novo e voltando pra dentro da planta, a gente finalmente consegue derrotar ela. Pausa rápida, porque eu acabei descobrindo que o nome dessa planta é planta devoradora de mulheres, o que agora faz sentido que ela só devora o Bob Esponja quando ele estiver todo montado. Ou seja, esse jogo segue a lore perfeitamente. A planta então é derrotada, o Bob Esponja de novo toma uma esporrada na cara. Voltando no QG, a gente conseguiu mais um elemento que eu não sei quando eles conseguiram pegar isso, mas eles conseguiram pegar. Só que é aí que o Bob Esponja fala que já é tarde demais, porque ele tá sentindo que o Globulus Master já tá chegando na Terra. Mas o Jimmy Neutron, então, sendo frio e calculista, fala que não, ainda há tempo de lutar. E a gente então pode ir até o último mundo, que é justamente o mundo do Tak. E começa também com um slidezinho aqui de novo. Por que tá a música tão boa? A moralzinha, mano, que banger da porra. Não, isso aqui não teve que até ser palavras, que isso, não sei nem falar mais. Mas enfim, finalizando toda essa parte então do escorrega, a gente finalmente pode começar a fase de verdade, onde a gente ouve a galera conversando que, de acordo com o Jimmy Neutron, o último artefato que eles precisam estaria na terra do Tak. A gente então começa o último mundo no Tak, agora caçando pelo último artefato. Sendo que esse mundo, por ser o último, ele é um pouquinho mais complicado, as plataformas elas são um pouco mais difíceis e os inimigos demoram um pouquinho mais pra morrer. Além disso, essa fase também tem um elemento interessante chamado Soft Lock, onde meu jogo simplesmente trava e eu sou obrigado a resetar o meu videogame. O negócio bizarro foi que assim que eu voltei pro jogo e dei loading, eu vi que eu tinha feito 76% só jogando a campanha. Eu mal fiz nada e tava com 76% feito. Mas enfim, voltando então até o mundo de Tak, sendo obrigado a refazer a fase de escorrega, finalmente consegui voltar na área que tinha travado, só que dessa vez o jogo fluiu suave. E aí, andando por essa fase, a gente consegue chegar até a entrada de um templo, onde a gente de novo tem que enfrentar mais um daqueles slimes gigantes, dessa vez com uma armadura verde, que significa que ele demora mais pra morrer. E aí, fazendo uma boa e velha sessão de espancamento, a gente consegue finalmente passar dessa área e salvar o velho Gibolba, sim, o nome dele é Gibolba, desse vírus bizarro também. Indo pra segunda fase, dessa vez a gente tá junto
com o Bob Esponja e o Invasorzinho. E dentro dessa fase, nosso objetivo é invadir um templo em busca desse artefato. Dentro do templo, a gente acaba encontrando alguns puzzles que eu confesso que eu não gostei muito, principalmente porque eles me traumatizaram, já que eles lembram muito os puzzles de Futurama The Game, jogo esse que é um grandioso cocôzão. Mas enfim, de volta pro jogo, a gente consegue entrar dentro do templo, onde tem umas estátuas que acabam soprando a gente, o que simplesmente me possibilitou fazer um skip pra pular uma partezinha da fase. Então tá aí, speedrunners de Globes of Doom, aproveitem aí o skip Ironic Skip Games. E enfim, avançando por dentro do templo, a gente consegue chegar até uma arena, onde a gente tem que ficar enfrentando os inimigos. E aí, usando o especial do Bob Esponja junto com o Invasorzinho, que simplesmente transforma os inimigos em bolhas, a gente consegue passar dessa área bem tranquilo. E agora pausa rápida, porque eu tenho que te mostrar um negócio interessante. Nesse momento, a gente tá subindo em cima de um pilar. A câmera então corta e mostra que esse pilar tá subindo um pouco mais alto. Só que a gente vê que o Bob Esponja só não tá em cima do pilar, e ele só aparece em um canto aleatório. E eu juro que eu queria tentar entender o que aconteceu aqui, porque eles só esqueceram o que tava acontecendo e mudaram. Sério, parece que teve um TDAH assim no meio do cara que tava fazendo o jogo, e ele só mudou a cena porque ele quis. E aí a área final dessa fase é simplesmente ficar contornando esse pilar enorme que tá ali e apertando os botõezinhos certos pra fazer com que o pilar desça na lava. E apertando todos os botões e descendo o pilar até o máximo, a gente finalmente consegue pegar o último artefato. Com a gente tendo uma cutscenezinha do Bob de novo tomando esporrada, mas conseguindo recuperar o último artefato. E voltando na base, a gente vê os nossos heróis conversando e o Bob Esponja mais uma vez possuído pelo Globulus Maximus. Tendo nessa conversa que o Globulus revela que quando ele destruir todo o universo, ele ainda quer deixar o Bob Esponja vivo, porque ele gostou do Bob Esponja ser felizinho. Mas o Jimmy disse que isso não pode acontecer, então ele já leva todo mundo pro robô pra poder atacar o Globulus Maximus. E a gente tem então a cutscenezinha muito braba, inclusive, do foguete saindo de dentro de um vulcão e indo até o espaço pra conseguir enfrentar a origem do vírus. Chegando assim em uma das piores boss battles que eu já joguei em toda porra da minha vida. Eu sei que alguém pode tentar defender isso aqui porque lembra de quando jogou quando era criança, era muito bom, mas sério, vem comigo e olha que bosta. Pra enfrentar o Globulus Maximus, a gente tem que enfrentar alguns vírus que ele deixa pelo meio do caminho pra poder abrir cinturão de asteroides em volta dele. Só que chegando perto desses vírus e tentando bater neles, a gente toma muito dano, não é pra bater nos vírus. E se você insistir, você vai acabar morrendo. Então, pra contornar essa situação, a gente tem que usar esse tiro que a gente tem no jogo pra conseguir acertar o inimigo a longa distância. Porém, você já tá vendo que eu tô tentando atirar no inimigo e eu tô tomando dano do mesmo jeito. Sendo assim, a única forma que eu consegui achar pra conseguir dar dano nesse bicho sem ficar tomando dano à toa é ficar contornando ele, dando a volta. E aí, como ele tem vários vírus espalhados, você já acaba matando todos eles numa paulada só enquanto fica rodando. Só que aí que vem o problema, porque tudo que eu te mostrei aqui, eu mostrei em 1 minutinho. Porque essa batalha, ela dura 15 minutos, aonde você tem que ficar rodando sem parar por 15 minutos. E meu Deus, eu nunca fiquei com ânsia depois que eu joguei um jogo depois de adulto. E adivinha só, isso aqui conseguiu me trazer essa mesma emoção. E aí no final, depois de destruir todo esse cinturão em volta do Globulus Maximus, a gente tem a batalha final de verdade com ele, onde a gente pode bater num mano a mano, que é provavelmente a batalha mais Dark Souls que eu já tive em um jogo de PS2, porque o Globulus Maximus tem fases pra você poder atacar. Então você tem que esperar a hora certa de poder entrar, dar um soco e sair. Só até ele começar a girar, e aí ele fica meio tonto, né, igual o player depois de fazer essa fase aqui. E aí com ele stunado é só ir lá meter um cacete em cima dele que ele vai pra próxima fase, onde ele expulsa o jogador e a gente tem que de novo fazer aquela porra daquele cinturão rodando. Nossa, mano, eu tô com ânsia só de olhar essa porra. E repetindo a fase mais algumas vezes, a gente finalmente consegue derrotar o Globulus Maximus. Só que nesse momento, depois de ter derrotado o vírus, a Liga do Mal que tava dentro do robô percebe que eles já tinham feito a parte deles. E já que os poderes do Tecno são justamente controlar a tecnologia, o que ele faz é justamente mandar todos os heróis da deriva no espaço. E logo depois disso, simplesmente tomar o robô e voltar pra Terra, o que faz os vilões vencerem no final, porque todos os nossos heróis morreram no espaço sem ar. Ou pelo menos era isso que eu queria que tivesse acontecido, porque na verdade eles sobreviveram. Não faz sentido, mas foda-se. E aí a deriva no espaço, a gente tem um momentinho do Globulus Maximus conversando com o Bob Esponja, falando que ele não queria ser do mal, mas acontece que ninguém quer ser amigo deles, porque ele é literalmente uma meleca de nariz. Assim, eu não vou ser o mal amado aqui, porque essa piadinha em inglês aqui foi até engraçado, mas eu não simpatizo com esse cara porque ele me deixou enjoado por 30 minutos. E aí no final o Globulus Maximus conversa com o Bob Esponja, e o Bob Esponja fala que eles podem ser amigo dele, porque ele não precisa ser do mal. Eles do nada começam a jogar um monte de hambúrguer de siri, que porra tá acontecendo aqui? E aí depois de comer os hambúrgueres de siri, o Globulus Maximus acaba indo pro lado do bem, só que aí eles percebem que a Liga do Mal ainda tá com o robô deles. E o Globulus então fala que tem uma ideia e ele se transforma em um super Bob Esponja espacial. E então a gente tem mais uma batalha final, dessa vez controlando o Bob Esponja espacial contra o robô dos vilões. Agora é o seguinte, eu podia pegar essa batalha e fazer várias piadinhas sobre, mas essa batalha não merece o esforço. Então melhor que isso, eu vou colocar a batalha inteira acelerada, onde a gente simplesmente apertou quadrado e o inimigo não fez nada. Isso é a batalha final do jogo. Cara, que batalha foda. E esse é o final do jogo, os vilões acabam presos no espaço, sem ar e morrem lentamente. E tem o Dib ali que, tipo, porra, ele é literalmente só uma criança que sabe que o invasorzinho é do mal.
caralho, mano, o que tá acontecendo? Inclusive, isso aqui não é piada, eles realmente ficam presos vagando no espaço eternamente. E aí o jogo tem um finalzinho com o Bob Esponja espacial devolvendo todo mundo pra Terra e ele sendo um final feliz, com inclusive o Bob tendo a sua vingança e conseguindo esporrar em cima de todo mundo um monte de líquido que sobrou em cima dele, e que tecnicamente faria todo mundo ali virar zumbi e não ter adiantado de nada o resultado que tudo que eles fizeram. Só que eles aparentemente esqueceram disso, era isso, hora de jogar um cu. Vamos lá, senta aí que ainda tem muita coisa pra falar. Eu me lembro muito bem de ter jogado Globes of Doom quando eu era criança, mas eu não lembro de ter zerado esse jogo. Principalmente porque memory cards eram caros e eu era pobre, então eu não tinha como salvar o jogo. Então eu lembro de sempre ficar repetindo a fase da Fenda do Biquíni, que é a melhorzinha. A fase da Fenda do Biquíni é realmente legal e divertido, os cenários mudam bastante. Só que acontece que esse jogo tem sérios problemas, principalmente porque ele é muito repetitivo. Nem cheguei a dar ênfase nisso, mas os mesmos inimigos que você encontra na primeira fase são os que você encontra na última. São uma variação de total de 4 inimigos diferentes. Sendo que esse jogo tem 5 horas de duração, então são 5 horas enfrentando os mesmos inimigos. E embora você tenha alguns upgrades pra deixar você mais forte, não vai mudar tanto a gameplay. Você matava um inimigo com 3 socos, vai demorar 2 pra matar. Além desse roteiro que parece mais um queijo com o tanto de buraco que tem no meio da história, o que no final fez com que esse jogo fosse simplesmente divertidinho. Tem ali os seus momentos, a sua experiência, jogar com os amigos pode ser muito divertido, mas cara, não é esse jogo que eu esperava quando eu lembrava de um jogo de Bob Esponja. E é por isso que eu tive uma ideia. Porque enquanto eu gravava essa review, eu percebi que esse jogo era muito simples, não tinha muito pra onde ir, até tinha umas coisinhas engraçadas pra zoar, tinha umas memórias de infância pra relembrar, mas o jogo em si é simples, é um jogo mediano, pra jogar com os amigos vai se divertir, mas não tem muito o que falar. Só que aí que tá, eu lembro que Bob Esponja tinha bons jogos, eu me lembro que PlayStation 2 e Bob Esponja teve muita coisa, então pra não deixar essa review tão simples, eu simplesmente resolvi jogar todos os jogos de Bob Esponja do PlayStation 2. Pra fazer uma mini review sobre cada um deles e poder lembrar de Bob Esponja como uma série que teve grandes jogos e não só o Globes of Doom. Então tá aí, se eu te peguei desprevenido agora, por favor, já deixa seu like aí, não esquece do hypar e compartilhar com um amigo seu. Se inscreve também, né? Tamo junto aí, tamo junto. E bora dar uma olhada em todos os jogos de Bob Esponja do PlayStation 2. Pra ajudar na situação, acabei fazendo uma tier listzinha separada em jogão irado, gostei. Começando por essa saga, a primeira coisa que eu joguei foi o Bob Esponja e a Vingança do Holandês Voador. E que até que pro primeiro jogo de Bob Esponja no PS2, ele é bem legal. Jogar um coletatum no estilo de Banjo-Kazooie, inclusive ele me lembrou bastante Banjo, principalmente porque você tem que coletar várias moedinhas pelos cenários. Além de você também ter que coletar as letras da palavra Bob Esponja pra conseguir avançar pelas fases. Por ser o primeiro jogo do Bob Esponja pra PS2, eu sinto que ele ainda tava meio perdido, tanto que eu acho que se reduzissem os gráficos, talvez isso aqui entrava num PS1 até que mais de boa. Já que tudo é bem simples, você basicamente tem várias fases com vários cenários e tem que ficar coletando os itenzinhos pelas fases. Mas um destaque especial que esse jogo teve foi me lembrar o quanto as músicas de Bob Esponja são incríveis. Eu também sinto que esse jogo é meio bobinho demais, afinal de contas Bob Esponja é um negócio pra criança e o jogo ele é bem infantil. Dito isso, eu fiquei muito tempo perdido nas fases dele. Como eu acabei me dando um tempo de só 30 minutos pra fazer essa mini review de cada um dos jogos, meio que acabei ficando preso só na primeira fase sem saber o que eu tinha que fazer. Ele ainda assim foi muito divertido pra o primeiro jogo de PS2, até que eles mandaram bem. Além de que nesse jogo a gente também tem o incrível traje do Bob Esponja Nerd, o que eu acho que dá uns bons pontos pra ele. Joguinho bem gostosinho, relaxante, eu gostei. Indo pro próximo jogo, a gente tem provavelmente o mais famoso dessa lista, que é o Bob Esponja Battle for Bikini Bottom. Um jogo que a galera gosta tanto que ele teve até um remake recentemente, que, cara, funciona muito bem como um jogo de PS2. Isso aqui é uma perfeita evolução da Vingança do Holandês Voador. Tendo cenários que são muito maiores e aproveitam muito mais do poder do PlayStation 2. Também tendo vários easter eggs que, mano, eu me diverti muito fazendo os easter eggs que tinham nesse jogo. Tendo, inclusive, vários inimigos, talvez até uma variedade maior do que o Globes of Doom, mas sem querer falar nada não. Além disso, também dá pra trocar de personagem. Eu tava jogando com o Bob Esponja, depois eu encontrei o Patrick e comecei a jogar com ele na gameplay. Talvez tenha alguns outros personagens, mas eu só joguei um comecinho do jogo, então acabei não vendo muita coisa. E pelo pouco que eu joguei, eu me diverti bastante com esse jogo. Eu sinto que ele é um pouco estranho no quesito de não ter nada muito parecido com ele pra poder comparar. Então é até estranho tentar comparar, porque ele tem uma gameplayzinha bem única e bem gostosa de jogar. O que, pela minha opinião, leva ele sim pra um jogão. O próximo jogo da lista é o Bob Esponja Moving, que é um jogo feito pra PSI, que é basicamente o Kinect do PS2. E que dá pra ver pelas imagens que eu não tenho um PSI, sendo assim eu não consegui jogar esse jogo. Mas ele é basicamente o que você espera de um jogo de Kinect, onde você tem minigamezinhos pra fazer. Além de que esse jogo também foi o primeiro a juntar o Bob Esponja com outros personagens da Nickelodeon, inclusive tendo os Padrinhos Mágicos aqui. E parafraseando meu mestre Cadicross, que é o único cara no mundo que eu conheço que já gravou um PSI, ele disse que os jogos PSI não são tão bons quanto parecem, embora um PSI funcione melhor do que deveria. E que como eu não consegui jogar e muita gente fala que é uma bosta, eu acho que tá mais que um lugar digno. Indo pro próximo da lista, a gente tem o Bob Esponja Movie, que é baseado no filme de Bob Esponja, e que, cara, eu acho esse jogo muito bonito. Ele ainda segue os mesmos modelinhos do Battle for Bikini Bottom, é basicamente uma continuaçãozinha espiritual, e algo que é muito destacável nesse jogo que eu preciso falar é que as cutscenes dele
eles são muito bizarros, porque eles só pegam pedaços do filme e colocam na cena. E, mano, eu tô vendo agora e não é um pedaço, é só um sprint do filme, cara. Caralho, isso é maravilhoso, olha isso, que coisa horrível. Esse jogo ainda tem o Patrick pra você jogar, mas em comparação com o Battle for Bikini Bottom, ele fica um pouco pra trás no quesito de gameplay. Eu sinto que é mais fácil de se perder, tem menos coisa legal acontecendo. É um joguinho divertido ainda assim, e que pelo que eu joguei dá pra deixar num gostei. Indo pro próximo game e finalmente saindo das bases do Battle for Bikini Bottom, a gente tem o Lights Camera Pants, que é basicamente um Mario Party do Bob Esponja, e é literalmente isso, não tem mais nada pra descrever desse jogo. É um joguinho de minigames e desafios, e que por algum motivo era horrível de rodar. Sério, só Deus sabe quantas vezes esse jogo crashou e eu tive que reiniciar ele do zero, repetindo todos os minigames que eu já tinha jogado. Pra mim, o grande problema desse jogo é que todos os minigames levam 3 minutos pra fazer. E isso pode parecer pouco tempo, mas vai por mim. Fica muito enjoativo depois de um tempo que você já fez as mesmas coisas, sendo minigames muito simples. Tanto que até por isso que os minigames do Mario Party justamente são rápidos, é questão de 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos no máximo, pra você poder jogar e ir pro próximo. Mas em compensação aos minigames demorarem um pouco, a trilha sonora disso aqui é impecável, porra! Mas ainda assim, não é só uma trilha sonora que vai salvar o jogo, embora ela seja realmente muito boa. Esse joguinho aqui não foi tão divertido e eu vou deixar ele num Indo pro próximo game, a gente tem o Bob Esponja Unite, o primeiro jogo, tirando o Moving, aquela porra lá bizarra, que juntou a galera da Nickelodeon em um jogo só. E o negócio muito legal desse jogo é que a gente tem o Timmy Turner pra jogar, que a gente não tinha no Globes of Doom, e é muito legal jogar com ele, o Cosmo e a Wanda. Talvez que a gente esteja no Brasil, o Guilherme Briggs faz a voz do Cosmo, então, pô, Timmy Turner é especial. E falando um pouco sobre esse jogo, eu posso falar que ele é um pouquinho mais confuso que o Globes of Doom, já que tecnicamente isso aqui é a primeira vez que eles estão arriscando, é de se esperar que ele vai ser um pouquinho diferente, eles ainda estão aprendendo sistemas. Então as fases são meio contra-intuitivos, tem poucos inimigos, você não sabe pra onde tem que ir direito, mas que ponto muito alto, as animações desse jogo são muito boas, muito melhores que a do Globes of Doom. E um negócio legal nesse jogo é que os seus personagens vão upando e ganhando habilidades no meio dele. Inclusive vale a pena comentar que nesse jogo o Danny Phantom consegue sim possuir os inimigos, já que ele é a porra de um fantasma. E pra uma primeira tentativa, e principalmente um jogo que tentou de novo fugir das margens do Bikini Bottom, até que foi bem interessante esse game. Bom, difícil falar. Gosto da parte visual desse jogo, ele tem um cel shading bem gostosinho, as texturas são legais de jogar. Mas já na primeira batalha que eu tive no jogo, eu acabei ficando sem vontade de jogar ele, porque eu senti que ela era muito demorada, muito enrolada. Esse jogo tem 4 personagens, então talvez jogar um multiplayer de 4 com os amigos seria insano. Mas de longe o que eu mais gostei desse jogo foi um upgrade que eu peguei com o Timmy Turner, que deixava ele com a roupinha de neve do desenho. Isso foi muito legal. E por ser um pouquinho perdido, a HUD do jogo também ser meio feia, a gente não tem muito bem os objetivos claros pra fazer, esse jogo aqui acabou não sendo tão divertido pra mim. E por isso que eu vou deixar ele aqui num... Indo pro próximo game, a gente tem simplesmente Bob Esponja Creators of Krusty Krab, um jogo de corrida de Bob Esponja. Eu não faço ideia de quem teve essa ideia, mas ela é uma ideia, definitivamente. Na verdade, acho que a melhor forma de explicar esse jogo é dizendo que ele é um Crash Tag Team Racing de Bob Esponja. Que pode ser bizarro o que eu vou falar agora, mas esse jogo aqui não é um jogo de corrida. Até porque, pelo que eu joguei, eu simplesmente não encontrei inimigos nesse jogo, era simplesmente uma corrida contra eu mesmo. Em algumas corridas você tem até um inimigo que fica na sua frente, como o Patrick e o Lula Molusco, só que nesse caso não tem como chegar perto deles, porque eles têm um sistema de mola, onde você chega perto e ele vai embora. Então o desafio é muito mais você passar pela pista, que fica um monte de coisa sendo destruída em volta, com um monte de guerra, morte e aviões, que necessariamente vencer a corrida, porque eu sempre chegava em segundo lugar e a história simplesmente avançava sem nenhuma consequência. Agora você pode estar se perguntando que cacetas que isso tem a ver com Crash Tag Team Racing, e eu te respondo basicamente tudo, porque além das corridas você também tem sessões de plataformas igualzinho ao Crash Tag Team Racing. Isso por si só é muito curioso, porque eu não conheço nenhum outro jogo que tenha essa ideia de você ter corrida e plataforma. Deve existir, tá ligado? O burro aqui sou eu. Mas, mano, é bizarro porque eu tô vendo o Crash Tag Team Racing de Bob Esponja. E além de tudo, esse jogo tinha um estilo gráfico muito legal, já que os motoristas, eles faziam... e eles ficavam com uma cara totalmente bizarra e nada a ver, que é completamente o oposto do modo de plataforma, que é todo fofinho, com a musiquinha feliz, para as corridas com morte, sangue e destruição. É um joguinho divertido, bem legal visualmente falando, mas eu não achei nenhuma corrida, e meio que esse jogo é de corrida, então... Próximo jogo é o Bob Esponja Sulle Sola del Volcano. Eu não achei a capa em inglês. Jogo esse que é mais um crossover com Bob Esponja, Danny Phantom e essa galera, com inclusive sendo nesse jogo a primeira aparição daquele caranguejo bizarro do Globes of Doom. Ele nasceu aqui. E assim como já era de se esperar, esse jogo é basicamente uma versãozinha do Globes of Doom um pouco diferente. Tendo um mapinha um pouquinho mais aberto pra explorar, alguns outros coletáveis pra achar no meio do caminho. Tendo um diferencial que em vez do Globes of Doom, que é focado no combate, esse aqui é mais focado na exploração pra você tentar encontrar as áreas do mapa. É um jogo bem enjoativo, vou confessar que durante a minha gameplay esse aqui foi um dos que eu menos gostei de jogar. Mesmo tendo o mesmo sistema de outros personagens pra
desbloquear. Esse jogo aqui foi bem... Pera, tem a Gótica do Danny Phantom? Caralho, irado, foda-se. E por fim, depois de muita aventura, a gente chega no Bob Esponja Attack of Toybots. Mais um jogo da Nicktoons juntando todos os personagens, só que dessa vez esse jogo é especial. Devo confessar que até agora todos os outros jogos que juntaram a galera da Nicktoons foi meio bosta, inclusive da review principal, a gente assistiu os vídeos inteiros aqui, você tá ligado, tá ligado? Tá comigo, a gente é amigo, a gente pode falar que o jogo não é tão bom assim. Mas o Attack of Toybots foi até agora o mais diferentinho que eu joguei, ele ainda segue toda a ideia, mas eu sinto que ele teve muito mais amor na produção. As fases foram bem mais criativas de explorar, mesmo que o jogo tenha literal a mesma ideia de só andar pelos cenários e matar os inimigos, ainda assim me deu muita vontade de voltar pra jogar esse aqui. Principalmente por uma mecânica muito legal, que são algumas salas que só personagens específicos podem entrar, o que aumenta o fator rejogabilidade do jogo. Além de que elas também spoilam os personagens, como uma delas que tem uma imagem da robô adolescente, e eu fiquei com muita vontade de desbloquear ela pra poder jogar no jogo. Infelizmente eu não achei ela. Vou tentar deixar uma gameplay de fundo agora, porque, porra, robô adolescente era muito pica. Queria dar uma pausa pra falar que essa qualidade que eu achei essa gameplay, que puta merda, que bosta. Eu sinto que as cores do jogo também funcionam melhor, mas pode ser eu que sou esquizofrênico e tô babando bola disso aqui, mas eu de fato fiquei com vontade de jogar ele. A gameplay é a mesma bosta do Globes of Doom, é simplesmente andar e atirar, mas parece um pouquinho interessante. Talvez algum dia eu volte pra desenterrar esse jogo, talvez em live, não sei. Mas pelo que eu joguei, eu acho que esse jogo merece estar assim num irado. E por fim, depois de tudo, a gente chega no último jogo, Bob Esponja Atlantis SquarePants. E logo de cara eu já vou ter que falar que esse aqui foi um dos jogos que eu menos gostei de jogar. Esse foi o último jogo que saiu pro PlayStation 2, então ele aproveita bem os cenários, ele é muito bonito visualmente falando, as animações são muito legais. Mas o fator de gameplay foi o que eu mais achei chatinho no jogo, porque ele nada mais era do que um grande compilado de minigames. Só que diferente do Lights Camera Paints, que eram minigames ali de 3 minutos, nesse jogo cada fase é um minigame diferente. Então na primeira fase você tá andando de tanque em um jogo do Bob Esponja, assim, não tem nada a ver, mas é o que acontece. E a segunda fase do jogo é um minigame onde você tem que controlar o Patrick e o Bob Esponja ao mesmo tempo e ir revezando pra conseguir fazer as tarefas. Eu tenho que confessar que é um puzzlezinho bem interessante, você ficar trocando os personagens, talvez o multiplayer aqui fosse muito legal. Mas a parte que me pegou foi porque eu acabei jogando só 2 minigames em 30 minutos de jogo. Como eu obviamente não podia zerar todos os jogos pra poder fazer essa mini review, eu joguei meia hora 40 minutos de cada. E nessas meia hora 40 minutos eu consegui fazer 2 fases desse game. Principalmente a segunda fase, que ela não é chata, mas ela é muito longa, você não para, você acha que acabou e você tem outro andar pra fazer de novo a missão e ficar andando com o Bob Esponja e o Patrick arremessando e nossa senhora. Vendo as notas desse jogo eu vi que uma galera realmente gosta dele, então talvez tenha sido a minha primeira experiência que foi bem complicada. Mas a minha experiência não foi muito boa, então eu acho que eu nem voltaria pra dar outra chance, talvez só em live de novo, mas né, não achei nada demais. O que de novo deixa um jogo num... O que finaliza assim a nossa review de Bob Esponja Globes of Doom com um pequeno bônus ali que foi uma reviewzinha de todos os jogos de Bob Esponja do PS2. Caso alguém se pergunte, o Globes of Doom provavelmente ia entrar ali num não é. Ele é um joguinho ali, tem seus momentos, provavelmente multiplayer com um amigo ele fique mais interessante, mas jogar solo hoje em dia não é tão legal. É até um negócio que eu sempre falo sobre rever jogos da sua infância. Provavelmente os jogos vão ser uma merda, porque você quando criança não tinha cognição, não sabia diferenciar, então qualquer coisa era o melhor jogo do mundo. Ainda assim, foi divertido rever esse jogo, foi divertido zerar ele pela primeira vez, e eu tô feliz, e espero que seja feliz também, mano. Esse vídeo aqui foi bem diferente, foi bem estranho. Antes de finalizar o vídeo, eu queria lembrar você deixar o seu inscreva-se aí no canal, deixar o hype. Nossa, sério, mano. A gente pegou o top 20 no hype semana passada, muito obrigado. O vídeo de hoje deu muito trabalho, eu nem sei se eu gostei tanto daquele vídeo, ainda assim a galera foi lá e tal. Muito obrigado a todo mundo. Também queria pegar um momentinho aqui pra falar do meu canal secundário, o Ironiquinho, que sim, é o pior nome possível, mas que tem vídeo diário lá, tá ligado? Você que tá aqui no canal e fala, porra, eu queria mais do Ironic falando bosta. No Ironiquinho eu falo basicamente bosta o dia inteiro, tem todo dia vídeo lá, às vezes tem 2 vídeos por dia, postando uns vlogzinhos, postando um vídeo de gameplay. Eu tô tentando platinar Crash por lá, então caso você goste de Crash, mano, tem uns vídeos interessantes lá também. Por fim, esse é o vídeo dessa semana, espero que você tenha gostado dessa aventura. Caso você queira mais, eu vou deixar aí na tela uma review do Segredo dos Animais de PS2. Aquele jogo era muito estranho, muito curioso, então vou deixar aí caso você tenha gostado desse vídeo aqui. E eu também não posso ir embora antes de agradecer aos membros do canal que estão sempre aí dando aquele apoio muito legal, muito obrigado a todo mundo. Com um salve mais que especial aos membros irados do canal, Polaco, Rude YT, War, Tio Caribou, Luge, eu não lembro, para, porque você reclamou que eu falei errado, eu nunca vou acertar o nome agora. Pablo Isaac, Kirinou, Theo Salazar e sei lá moleque. Com um salve ainda mais especial aos membros insanos, Kaká Saive, Shabab SV e Fixal. Muito obrigado por apoiar esse canal e nos vemos em uma próxima semana. Tchau, tchau.